Jesus nos abençoe. Amém. Uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Tá bom? Antes a gente vai perguntar quem está vindo pela primeira vez, eu já vou levantando a... Claro. Minha querida prima Valéria. Boa noite a todos. Bem-vinda. Ela é filha da tia Naíra, a mãe dela está ali, ó, naquela foto. Ali no meio, lá em São Paulo. No dia que eu conheci Chico Xavier, ela estava comigo, lá em São Paulo. Sou testemunha. Testemunha. E ela está nos visitando aqui com muita alegria, né, Valéria? Muito feliz de estar aqui com vocês todos. Eu sempre assisto os vídeos, eu não assisti ao vivo, mas depois eu assisto os vídeos e acompanho sempre como vocês. Então, bem-vinda. Quem mais está vindo pela primeira vez? Tem a Michele. Pode se apresentar, por favor. Boa noite. Boa noite. Sou Michele, sou de Pernambuco. Pernambucana. Que beleza. Mas em terras mineiras há quase 9 anos. Ah, já mora aqui então. Já moro Muito aqui já há bem. um tempo. E aí vim conhecer o grupo e participar do espaço, das palestras. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela acolhida de todos, inclusive. Muito obrigado. Alguém mais pela primeira vez? Ah, amiga do Beto e da Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Amém. Você? Boa noite. Daniela? Então, seja bem-vinda. Então, tá bem. Seja bem-vinda, Patrícia. Bom, gente, a gente vai fazer, então, a nossa prece inicial. O João Pedro vai orar em nome de todos nós, pedindo amparo celeste. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todos nós nos reunimos aqui nesta noite. Sempre, Mestre, rogando a tua paz, a tua bênção em nosso favor. E sempre, Jesus, sempre implorando aqui todos nós pela tua presença aqui conosco, para que os nossos corações sejam capazes de registrar lá no fundo a presença do teu Santo Espírito. Diante, Mestre, das dores do mundo, das aflições, dos choros, das dificuldades comuns à vida encarnada aqui na Terra, mais uma vez, todos nós queremos lembrar as tuas palavras que são imorredoras, quando o Senhor nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós cremos, Jesus, apesar de todas as dificuldades nos teus postulados e em tudo que o Senhor nos disse. Nós sabemos, Mestre, que o caminho é longo, é apertado, que a porta é estreita, que o nosso passado é cheio de débitos, de erros, mas mais uma vez nós estamos aqui reunidos como uma família de corações buscando a Ti, para dizer que apesar de tudo isso, indefinível e inesgotável é a nossa esperança no Teu santo nome, Jesus Cristo de Nazaré. E é com esta esperança, Jesus, que nós pedimos forças vindas do Teu coração para todos nós que estamos aqui, seguirmos em frente, trabalhando dia a dia, tentando a cada momento sermos mais fiéis, mais honestos no trabalho da seara cristã.
Nós estamos aqui unicamente para buscar a tua face. E mais uma vez pedimos o teu auxílio para que nós consigamos encontrá-la na face de todos aqueles que sofrem, que choram, que estão em aflição. E assim, Jesus, agradecendo por estarmos aqui reunidos em teu nome, com muita felicidade, com muita gratidão, reconhecendo, como nós sempre fazemos, que amar é acima de tudo serviço ao próximo e querendo mais trabalho, todos nós te dizemos, ajoelhados espiritualmente, Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e te saúdam. Nós chamamos muito, Mestre, ser conosco aqui na nossa reunião de estudo e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Que seja, Senhor. Tá. Bom, gente, então hoje a gente vai dar sequência, né? Hoje é a parte 11 do nosso tema, que a gente já está aí há 11 semanas estudando, a ética do espírita e o dever do espírita. Lembrando que nós já estamos no final do capítulo 13 do livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Né? E o capítulo 13 vai ser esse que fala sobre pensamento e mediunidade. Né? A gente lembrando que, nesse capítulo, o instrutor vai levar André Luiz a uma reunião mediúnica em que a médium Celina está recebendo um espírito superior que vai dar essa comunicação magnífica sobre o pensamento e a mediunidade. Então, aqui, no trecho que nós paramos, lembrando que na semana passada, não é? Nós tratamos da parte da mensagem que fala sobre a mediunidade espírita cristã. A possibilidade que nós temos como médiums de exercitar a nossa faculdade psíquica, que nós chamamos de mediunidade, para o bem dos semelhantes. E ainda fizemos aquela homenagem ao nosso querido Toninho Baduí Filho, que desencarnou recentemente, não é? Na cidade de Tuiutaba, um médium maravilhoso que também recebia André Luiz, médico, psiquiatra e diretor clínico voluntário de um sanatório na cidade mineira de Tuiutaba, que retornou ao mundo espiritual dia 11 de abril. Aliás, desculpa, 11 de abril é demais, né? 11 de março. E aí, vamos, então, na sequência onde nós paramos. Aí o Espírito vai falar, não basta ver, ouvir ou incorporar espíritos desencarnados para que alguém seja conduzido à respeitabilidade. Então, vejam, a mediunidade não é um passaporte para a respeitabilidade. A mediunidade nada mais é do que um dom orgânico. Não é? Nós nascemos com esse dom. Claro que esse dom vai variar de pessoa a pessoa, porque nós temos, ao longo das encarnações múltiplas que tivemos, histórias diferentes. Por termos tido histórias pregressas diferentes, ao longo dos milênios, nós fomos desenvolvendo capacidades psíquicas diferentes. Por isso que não existe no mundo uma mediunidade igual à outra. Cada um de nós é um mundo em si, lembrando aí o início dos nossos estudos, né? Em que o Espírito mostrou que nós vivemos dentro de uma bolha mental, né? de uma atmosfera mental, mentopsíquica, exercitando a nossa força pensamental, que é uma força eletromagnética, e ao pensarmos e, vez por outra, compartilharmos os nossos pensamentos com as pessoas ao nosso derredor, nós criamos esse campo eletromagnético em torno de nós.
Então, mas cada um de nós, como a qualidade dos nossos pensamentos, que vai ser determinante desse campo eletromagnético, então cada um de nós é único. No máximo, nós vamos encontrar pessoas semelhantes, não é? E com as quais, inclusive, nós vamos nos afinizar pela simpatia, pela afinidade, e a partir daí a gente vai estabelecer uma comunhão de pensamentos, seja essa pessoa encarnada ou desencarnada. Mas não existe uma mediunidade igual à outra, um dom mediúnico igual ao outro, né? O próprio apóstolo Paulo de Tarso já sabia disso quando ele falava na diversidade dos dons. Lá na epístola que ele escreveu aos Coríntios, se não me engano, no capítulo 12, é isso, João? Ele ia falar em vários momentos. Em vários momentos. Mas tem um momento que ele vai dizer que o dom procede do Espírito, né? Mas que os dons seriam diversos, né? Há aquele que tem o dom da fala, há aquele que tem o dom de discernir os espíritos, há outro que tem o dom de curar, e assim sucessivamente. São vários tipos de dons espirituais que hoje, no espiritismo cristão, nós chamamos de mediunidade. Então, pelo fato da mediunidade ser uma expressão orgânica do nosso mundo psíquico, o fato da gente possuir a mediunidade não é passaporte para a elevação espiritual. E isso confunde muita gente, né? Porque a maioria das pessoas acha que a pessoa tem um dom espiritual, ela é superior. Não é. Não é a superior. A mediunidade ela é neutra, absolutamente neutra. Quem vai dar a ela uma direção positiva ou negativa é a pessoa. Se ela se liga a bons pensamentos, se ela se liga a boas obras, se ela se liga ao amor fraterno, ela vai encontrar espíritos mais elevados que vão ajudá-la a se elevar. Mas se ela se fecha em pensamentos negativos, em vícios, em crimes, ela também estará exercendo a mediunidade, veja bem. Só que vai estar escolhendo a companhia espiritual de espíritos, infelizmente, ligados aos vícios e aos crimes. Então, não é a mediunidade que vai nos elevar. É o nosso próprio esforço, a nossa escolha que vai fazer com que nós tenhamos uma direção mais nobre na nossa vida. E prossegue o Espírito dizendo: irmãos ignorantes ou irresponsáveis enxameiam, como é natural, todos os departamentos da Terra, em vista da posição evolutiva deficitária em que ainda se encontram as coletividades do planeta. E muita vez, sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita, milhares de almas despidas do envoltório denso praticam o vampirismo junto dos encarnados invigilantes, simplesmente no intuito de prosseguirem coladas às sensações do campo físico, das quais não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem. Isso aqui é complexo, né? Só esse trecho aí daria para um estudo muito mais aprofundado, mas não é o nosso objetivo aqui hoje, né? Então, vamos fazer algumas digressões a respeito desse assunto. Então, nós já sabemos que o fato da pessoa ter dom espiritual, ter mediunidade, não a eleva. O que vai elevar a pessoa é a escolha que ela vai fazer pelas boas companhias espirituais. E essa escolha, como nós vimos semana passada, ela passa por duas disciplinas, né? A primeira disciplina, quem é que lembra aí? A primeira disciplina foi falada semana passada.
Quem é? A primeira disciplina, conhece-te a ti mesmo. É a busca do autoconhecimento. Sem isso, gente, a gente não progride. A gente tem que se conhecer. E a segunda disciplina é o fazer o bem. É trabalhar no bem do próximo, é fazer a caridade, é procurar ser solidário, ser fraterno com quem mais sofre, com quem menos tem condições, não é? E compartilhar com as pessoas que sofrem mais, que têm menos recursos, que têm menos cultura, que têm menos inteligência, que têm menos alegria, o pouco da alegria que nós já podemos ter. Um pouco da cultura que nós já podemos dispensar, não é? Então, essas duas disciplinas, a primeira, se conhecer, isso é o quê? Um exercício de humildade, porque não é fácil a gente se conhecer, a gente tem que abandonar a fantasia do nosso eu, a gente tem que abandonar o nosso umbigo, não é? Que a gente fica ali rodando em torno da nossa própria vida, sem olhar para fora. A gente tem que abandonar também, muitas vezes, a nossa cegueira espiritual, para a gente se conhecer. E, do outro lado, esse movimento de buscar o bem, de buscar a fraternidade, de sair do seu local de conforto, né? da sua zona de conforto, e se predispor a servir aos outros, esse movimento é um movimento libertador. Porque você deixa de viver o seu mundo íntimo e passa a conhecer outras pessoas que estão precisando da sua ajuda. E aí a sua dor vai diminuindo, o tamanho da sua dor vai encolhendo mesmo. E nesse processo, a gente encontra motivos de ter alegria aqui na Terra, que é justamente essa alegria do serviço, desinteressado e puro. Não é um serviço que é pago, não é? Nós não estamos falando aqui em serviço profissional, embora, claro, todos os serviços profissionais têm o seu mérito. Não estou tirando o mérito de ninguém. Mas eu estou falando daquele lugar além da obrigação. Porque serviço profissional é obrigação. Você faz um serviço, cobra por ele. Nada de mal em relação a isso, né? Mas é obrigação. Se você é pago por algum serviço, você tem que dar conta desse serviço, não é? Só que o serviço do Cristo, ele não tem paga. A pessoa não pode cobrar por ele, a pessoa não pode se ligar à expectativa de um retorno. Ah, não, eu vou fazer a caridade, mas eu quero um retorno desse outro lado, né? E por aí, muitos até das pessoas que se ligam a esse tipo de raciocínio acabam se perdendo, né? Antigamente, outras escolas religiosas faziam isso, né? Até vendiam lote no céu, né? Em troca de quê? De dinheiro. Hoje é impossível a gente pensar isso, né? Não existe comércio com a fé. Existe? Aquela coisa, eu vou pedir o Espírito Superior que me dê determinada vantagem, mas em troca, aí eu vou fazer o bem. Isso é comércio. Mas a gente tem que prestar atenção nisso, né? O Espiritismo é libertador por isso. Ele nos tira desse negócio de comércio com a fé, de negociação com Deus, né? Eu te prometo, meu Deus, que eu vou fazer uma disciplina tal e qual, desde que você me favoreça aqui nesse negocinho. Tem sentido? Tem? Nenhum sentido. Né? Esse serviço aqui que o Espírito está falando é o serviço desinteressado e puro. É o serviço do amor, que não precisa ter paga. Porque ele vai ter a paga, indubitavelmente vai ter a paga, porque é da lei. A cada um será dado segundo as próprias obras. Mas você não pode esperar por elas, né?
por essa paga. É uma coisa natural. Ela não vamos dizer assim, não faz parte da nossa negociação, né? Então, aí ele vai falar que muitos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, ainda se situam na faixa da ignorância ou da irresponsabilidade, em todas as partes da Terra. E por quê? Tiveram uma posição evolutiva deficitária na vida. Não aspiraram uma coisa melhor. Não buscaram se espiritualizar. Nós não estamos falando aqui de escola religiosa, né, gente? Nós sabemos muito bem que o espiritismo é claro. Não existe essa história de dizer que fora do espiritismo não há salvação. E quem falar isso está falando errado. Não conhece a doutrina espírita. Porque a verdade é que fora do amor não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E aí você pode ter de qualquer escola religiosa. Se você seguir o amor, você está no caminho de Deus. Então você pode ser um bom católico, se seguir o amor, uma boa protestante, se seguir o amor. Nós temos com a nossa irmã aqui, que é da igreja protestante. Você pode ser um bom judeu, se seguir o amor. Você pode ser um bom espírita, se seguir o amor, e assim vai. Um bom hindu, um bom budista, não é? Desde que, na sua vida, você ame. Essa que é a condição. Amando, você está se espiritualizando. Não tem outra coisa. Só que isso é normal no planeta Terra? O Espírito está falando aqui a verdade, que a gente não gosta de ouvir, né? Ele está falando que isso, infelizmente, não é verdade, porque a maioria, ele fala ao verbo que ele usa, enxamear, quer dizer, está para todo lado. Gente ignorante ou gente irresponsável. Olha só. Gente irresponsável. Que toma conta de todas as coletividades do planeta. Todas as nações, todos os grupos sociais, todas as idades, todas as crenças, todas as culturas, né? E aí, ele diz uma coisa importante aqui, gente. Esse pessoal que desencarna assim, não quer dizer que eles são perversos, não. Ele fala, eles não têm, aqui, sem qualquer raiz de perversidade propriamente dita. Eles não são más pessoas, não são espíritos maus, mas pelo fato da própria ignorância ou da própria irresponsabilidade, quando desencarnam, eles não conseguem se elevar. Não conseguem subir a planos mais altos. E aonde que eles se agarram, então? Hein? Com os encarnados. Mas aonde? No umbral. No umbral? Mas onde, gente? Quem que você vai agarrar primeiro? Seus familiares. É os seus familiares. Infelizmente, é a verdade. E aonde que você conhece? Né? Se você não procurou se espiritualizar, não se interessou por coisa alguma de espiritualidade, seja em qualquer religião que seja, você não desenvolveu-se espiritualmente, falando aqui na Terra, você tem pavor da morte. E a morte é um terror. Ela te assombra, não é? Só que alguém aqui vai ficar para semente? A mãe dela falava comigo assim, ninguém aqui fica para semente. É ou não é? Nós vamos ficar aqui na Terra? Não. Todo mundo sabe que a vida aqui é transitória. E todos nós temos o nosso dia de partida. Que seja muito longe, graças a Deus, né? Que nos dê muito tempo para a gente se espiritualizar. Essa que é a questão. Que Deus nos dê muito tempo de vida aqui na Terra para a gente se espiritualizar. Porque isso aqui, esse é o objetivo da vida na Terra. E ai daquele que apressar esse caminho. Percebe? Porque a confusão vai se estabelecer.
E muito, muito facilmente, a pessoa que não tem propriamente perversidade, mas tem ignorância, despida do envoltório denso, o que ele está falando? Fora do corpo físico, né? O que significa o nosso corpo? É só uma veste. Nós tivemos data de entrada nesse corpo antes do nosso nascimento, na nossa concepção. E vamos ter data de saída desse corpo, que provisoriamente nós habitamos no dia da nossa morte física. E esse corpo vai para o cemitério mesmo, não tem outra, né? Vai para a campa, vai se desfazer, porque nada mais é do que matéria, do que uma associação de células, de átomos, e que, sem a presença do nosso comando espiritual, do nosso espírito, ele se desfaz. Não é? Então, sem o corpo físico, nós, com a nossa ignorância ou com a nossa irresponsabilidade, a gente vai praticar vampirismo nos outros. Então, se eu fui um beberrão contumaz, quando eu desencarnar, eu vou procurar quem? Os bêbados da minha família, em primeiro lugar. Aquele que gosta do copo cheio, né? Em primeiro lugar. Mesma coisa, se eu fui drogado, onde que eu vou me satisfazer? Junto dos drogados. Se eu sou um criminoso, que eu tenho perversões para o crime, eu vou procurar os pervertidos. Se eu tenho impulsos irresponsáveis sexuais, sem limite, eu vou me situar na tribo de impulsos sexuais sem limite. Percebe? Isso é vampirismo. E esse processo é mediúnico? É mediúnico. É todo mundo médio aqui na Terra. Só que não sabe. Não é? Só que não sabe. Só que está praticando a mediunidade do ponto de vista inferior, inferiorizado, com a presença de espíritos inferiores, vampirescos, né? Que não são necessariamente perversos. Ok? E daí, olha como que ele chama os encarnados. Encarnados invigilantes. O que Jesus nos disse? Vigiai e orai para não cairdes em tentações. Quer dizer, a invigilância nos abre esse caminho de sombra, de treva, né? E depois, simplesmente no intuito de prosseguirem colados às sensações do campo físico. Esse pessoal, eles não são perversos, mas eles não admitem outra vida a não ser aquela de manutenção dos próprios vícios, dos próprios crimes, né? da própria irresponsabilidade. Então, eles vão se colar justamente nas pessoas que praticam os atos que eles costumavam praticar aqui na Terra. Então, é uma associação automática. Por quê? Porque quando chegam do lado de lá, eles não se sentem com suficiente coragem para se desvencilharem dos próprios problemas. Tá certo? Toda tarefa, prossegue o espírito, para crescer, exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmos. Então, como que a gente se liberta dessa situação negativa? Não, gente, eu estou cansado de mim mesmo. Não existe isso? Existe. Assim, né, Marilene? Os consultórios de psicanálise, de psiquiatria, de psicologia estão assim, de gente assim, que está com tédio de si mesmo. Isso é excelente, gente. A crise existencial é excelente. Porque é o próprio espírito reconhecendo que ele precisa melhorar. É ou não é?
não é? É a pessoa que se farta de si mesma. Eu não estou aguentando mais esse Geraldinho. Esse Geraldinho precisa melhorar, não é? Então a pessoa cansa de si mesma, ela busca ajuda. Gente, buscar ajuda é sinal de humildade. A pessoa que não acha que precisa de ajuda, ela está muito pior, porque ela está na soberba ainda. Eu posso, eu sou o bambambam, não é? E leva ao descontrole. Então, precisar de ajuda é um sinal, e a pessoa reconhecer que precisa de ajuda é um sinal de humildade importante. Qual que foi a primeira disciplina que o Espírito, semana passada, nós comentamos? Conhecer-se a si mesmo. Então, é buscar... Se eu não estou dando conta de mim mesmo, eu preciso buscar ajuda. E buscando ajuda, eu preciso de respostas, né? Então, qual que é o nosso objetivo, gente? É elevação espiritual. Elevação da minha personalidade. Esquece os outros da família. Esquece a mãe, esquece o pai. A gente tem esse malveso de querer culpar os pais pelas nossas próprias questões, não é? Ou então os irmãos mais velhos, e por aí vai. Também esquece de culpar a mulher, esquece de culpar o marido. Pense em você. Você quer realmente se dedicar ao crescimento e à elevação espiritual de si mesmo? Se a resposta for positiva, você está no bom caminho. Isso é demasiado claro em todos os planos da natureza. Olha a lição aqui. Ele está nos mostrando que a natureza nos dá esses exemplos. Não há frutos na árvore nascente. Você planta lá uma árvore frutífera, daí a uma semana você vai exigir que ela te dê frutos? Exato. Impossível. A madeira não desbastada é incapaz de servir com eficiência ao santuário doméstico. Você não vai pegar uma árvore bruta e achar que ela vai te servir como um armário ou como uma mesa, vai? Não, ela precisa passar por uma elaboração. A areia movediça não garante a sustentação. Quem trabalha com construção sabe disso, né? Você construir a infraestrutura de um prédio precisa usar o material certo, a areia certa, o cimento, a estaca, a fundação, o aço. Não se faz luz na candeia sem óleo. Aí é uma imagem um tanto quanto antiga, né? Mas antes da luz elétrica não era assim? Você colocava um óleozinho na lamparina e depois ela acendia. Não é? A mesma coisa hoje. Se eu apagar esse interruptor aqui, nós vamos ficar no escuro. O carro não transita com êxito onde a picareta ainda não estruturou a estrada conveniente. E a gente tem, para transitar com êxito com o nosso carro, ou com a nossa moto, ou o que seja, precisa de uma estrada, no mínimo, segura, né? Que foi construída, que tem manutenção, e assim sucessivamente. Isso tudo é exemplo para quê? Para a nossa vida mental. Se eu quero elevar a minha vida mental, eu preciso de todas essas condições disciplinares aqui. Como esperardes o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Então, não adianta a gente dizer, pelo amor de Deus. Não é? Quando a gente está sofrendo, a gente tem esse impulso, até o ateu fala, né? Pelo amor de Deus. Na hora da crise. Por quê? Tudo bem, o apelo é válido, é busca de inspiração superior. Mas eu vou saber ouvir a resposta de Deus? Se a minha mente se perde nas mais baixas cogitações da vida, se eu estou fixado no meu pensamento, nas coisas imediatistas da matéria, transitórias, nos vícios,
em todos os desvios meramente materialistas? Eu não vou saber ouvir essa resposta. E aí ele pergunta: que mensageiro do céu fará fulgir a mensagem celestial em nosso entendimento quando o espelho de nossa alma jaz denegrido pelos mais inferiores dos interesses? Lá no livro Pensamento e Vida, do Chico, pelo Espírito de Emmanuel, ele fala que a nossa mente é o espelho da vida. Em toda parte. Em toda parte. Olha que bonito isso, gente. A nossa mente é o espelho da vida em toda parte. Então, se eu quero refletir a luz divina, note bem, só de pensar isso, a luz não é nossa, concordam comigo? Exato. Se a gente é espelho, toda luz que eu puder refletir não vai ser minha, eu estou só refletindo. Exato. Agora, como que eu vou refletir a luz divina? Se o meu espelho está atolado na lama. Vai refletir? Não. Você pega um espelho, por mais brilhante que seja, vai na praia e enterra ele na areia. Ele vai refletir a luz divina? Impossível. Isso. E se esse espelho é a figuração da nossa mente, se eu atolo a minha mente na lama da vida, eu não vou refletir luz alguma. Ou nas areias, ou nas areias do deserto, ou na terra, né? Se eu for procurar cavar cada vez mais fundo, eu vou ter condição de refletir alguma luz? Nunca. Qual que é o trabalho que eu tenho que fazer com o espelho da minha vida, que é a minha mente? Limpá-la. Tudo. Empresta lá para ela. Já tem? Não, porque o pessoal ouve, querido, senão ninguém ouve. Eu estava dizendo que parece que tudo retorna ao autoconhecimento, né? Tudo. Exatamente. Esse movimento, a gente busca lá em cima, mas Deus responde que o movimento... Olha, eu sempre te ajudei. Eu sempre estive ao seu lado. Mas é você quem tem que fazer esse movimento de se autolimpar. Quanto mais a gente busca reconhecer e conhecer as próprias mazelas, mais limpo está o espelho da minha mente. Exato. Mas então eu consigo refletir essa luz dele. E uma maneira de limpar o espelho da nossa mente é fazendo o bem. Por quê? Ele vai dizer que o coração é a face do espelho. Aí, João, explica para o pessoal. Eu tô com. Então explica. O Emmanuel vai dizer que a mente é o espelho da vida em toda parte, o coração é a face do espelho. O coração é a face desse espelho. O coração, qual que é a imagem que o coração nos traz? Não é de sentimento, de emoção, de amor? Então, se eu reservo para essa minha mente, para esse meu espelho da vida, a face do meu coração, a face do meu sentimento de amor, de carinho, de gratidão, de esperança, de fraternidade, de doçura, eu vou conseguir limpar esse espelho mais rapidamente. A figura do coração puro, a figura está limpo, né? A figura do coração puro, diz o João Pedro aqui, que é o espelho limpo, né? E, de fato, aí eu vou passar a me conectar com os mensageiros celestes. Amigos, disse o Espírito, pensemos no bem e executemo-lo. Então, se eu já sei que o meu pensamento tem força, se eu sou uma usina eletromagnética, mento eletromagnético, constantemente trocando energia com o mundo ambiente ao meu redor, então eu tenho que pensar no bem. Tem que pensar no bem a fazer, tem que pensar na fraternidade, tem que pensar na solidariedade, mas não basta ficar só pensando. Aqui, tem que fazer. Então não existe essa história de achar que você... não, eu não posso fazer o bem.
Eu sou muito ignorante. Eu não conheço nada de espiritismo, eu não conheço nada de cristianismo, consequentemente, eu não posso colaborar. Engano. É colaborando nas boas obras que a gente se eleva. Né? Esse processo, não tem, a gente vê muito isso. Quem sou eu para dar paz? Quem sou eu para dar paz? Eu não posso dar paz. Gente, quem que não pode dar paz? Paz é imposição de mão com carinho, com ternura, com amor. Uma transfusão de energia ligada ao alto, oferecendo essa energia a um irmão. Não é? Não precisa grande coisa para isso. A Valéria estava nos contando que ela deu durante muitos anos passe em São Paulo, junto com minha tia-avó, Nair, mãe dela, e em determinado momento eles se situaram num centro espírita em São Paulo, que é o Centro Espírita União, fundado pelo casal Gauss, que era muito amigo da família. E esse centro recebeu uma instrução direta do Chico. E é muito importante essa instrução. Por quê? Ela estava nos contando o seguinte, que o Chico orientou que não tinha regra para dar passe. Que não tinha condição A, B ou C para dar passe. Cada um podia dar o passe à sua maneira, desde que estivesse com o coração puro na fraternidade. Não é assim? E isso é muito importante, porque às vezes a gente cria obstáculos invisíveis ao nosso próprio progresso. E basta você estar apto para servir, no sentido da frase que André Luiz escreveu através do Chico. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Não é? Então, a gente tem que estar pronto para servir, que o serviço vai aparecer. Tudo que existe dentro da natureza é ideia exteriorizada. Olha, tudo. que beleza. Deus criou tudo. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo que existe, naquilo que nós vemos e daquilo que nós não vemos, nos multiversos sem fins, são realizações, são materializações da ideia do Criador, da ideia divina. E nós também somos co-criadores. André Luiz vai dizer isso no livro Evolução em Dois Mundos. Jesus, os seres angélicos, são co-criadores em plano maior. Então, eles estão numa condição tão elevada que eles criam planetas, eles criam sistemas estelares, eles criam nebulosas, eles criam galáxias. Em nome de Deus. Nós não temos condição de fazer isso, temos? Não. Mas na nossa condição humana, nós também co-criamos. Nós co-criamos civilizações, nós co-criamos equipamentos científicos, nós co-criamos vacinas, nós co-criamos casas, construções, veículos de transporte. Filho, muito bem. Lembrou do Tiago, né? Ei, filhão. Olha aí. Nós conseguimos co-criar filhos, no máximo. Mas eles são nossos? Não são, né? Então, co-criamos os corpos dos nossos filhos. Né? Exato. Mas eles não são nossos. Por quê? Porque o espírito deles é de Deus. Muito bem lembrado. É o que eu estava falando antes. A gente cocria coisa que não é boa coisas também. negativas Tem muita também. porcaria cocriada aí, né? Guerras. O que é guerra? É a cocriação do mal, das disputas, inglórias, da soberba, né? da violência. Também é cocriação, mas é a cocriação que nos destrói. Aquilo que nós precisamos nos ocupar é aquilo que nós podemos construir.
Quando Kardec pergunta aos espíritos o que é trabalho, os espíritos responderam para ele: é toda ocupação útil. Então, nós temos que nos ocupar daquilo que é útil. Nós temos que ter utilidade para alguém ou para alguma comunidade. E isso nos eleva. Tá certo? O universo é projeção da mente divina e a Terra, qual a conheceis em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana. Olha aí a nossa Apocalipse. Não é? Não vamos nem citar, né? Vamos ver de forma genérica. A política do mundo, a corrupção, a vaidade desses agentes políticos, né? Que se acham donos do pleno poder. Será que eles têm esse pleno poder? Tudo é tão transitório, né? Passa tão rápido. Esses aí que estão fazendo guerras, que estão invadindo as nações alheias, escravizando o povo. Então, isso é mente humana, transitória, vai ser riscada da terra com a rapidez de um raio. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento, através das quais evolvemos incessantemente para esferas mais altas. Então, tudo, olha só, nós achamos que nós chegamos no máximo da civilização, não é? Os romanos também acharam. Onde é que eles estão? Os gregos. Os gregos também acharam. Na época de Alexandre o Grande, ele conquistou o Egito, ele conquistou toda a Península Arábica, ele conquistou o sul da Europa todo, no Mediterrâneo, e ele foi marchando, conquistou a Pérsia, foi marchando em direção à Índia. Mas aí ele estacou, né? Quando ele viu a complexidade da civilização hindu, ele teve a humildade de retroceder. Disse, opa, esse mundo aqui é outro mundo, não é o meu mundo, não é? Mas quem se lembra desse auge? Pouca gente se lembra, né? Antes dele, nós tivemos vários impérios, né? Império Babilônico, Império Persa. Depois também tivemos o Império Otomano. E tudo. O Império Britânico, no final do século XIX, início do século XX, era o império mais poderoso, né? Hoje a Inglaterra, mal e mal, está se sustentando. Mas o que é isso? São experiências que nós vamos incessantemente renovando. Atentemos, pois, para a obrigação do autoaperfeiçoamento. Isso é fundamental. Essa palavra é fundamental. Se eu quero evoluir, eu preciso me melhorar. Eu preciso me aperfeiçoar. Sem compreensão e sem bondade, irmanar-nos-emos aos filhos desventurados da rebeldia. Então, para não cair nessa rebeldia sistemática, que a pessoa que não aceita nada, está tudo ruim, tudo para ela está ruim, revolta-se, né? Fica nesse ciclo vicioso de perturbação, de revolta, culpando os outros por tudo, né? E, na verdade, essa pessoa está marcando passo na evolução dela. Ela não está saindo do lugar. Vamos esquecer essa palavra, rebeldia. Um dos grandes segredos da vida humana é você aceitar a vida que você tem. Aceitar a oportunidade que Deus te deu. Agradecer pelos pais que você teve, porque eles te deram a vida em primeiro lugar. Né? Eles fizeram o seu corpo. Então, só aí você já tem um dever de gratidão para com seus pais. Não importa se você se deu bem ou mal com seus pais. Mas isso é essencial, agradecer a vida
ainda que ela seja transitória na Terra, porque nós recebemos essa bênção dos nossos pais. Depois, naturalmente, vamos também pensar em tudo que nos favoreceu até aqui. Eu me lembro uma vez, eu estava muito revoltado e muito infeliz, e reclamando de muita coisa e tal. E o Chico tinha me falado, aquele primeiro quadro ali embaixo é meu tio, avô Zeca Machado, irmão da mãe dela. E o Chico tinha me dito que ele era meu guia espiritual, que ele me ajudava muito. E nessa noite, na hora que eu fui deitar, que eu resolvi orar, pedindo ajuda para ele, ele apareceu para mim e me deu uma aula de gratidão. Ele foi me levando às lágrimas aos poucos, e ele foi me falando exatamente isso, né? Geraldinho, esqueça todos os seus problemas, todas as suas questões. Eu vim aqui para orar com você. E ele falou comigo assim: vamos agora orar pelo seu pai e pela sua mãe, que te deram esse corpo, essa oportunidade de viver. E ele foi nomeando uma a uma das pessoas que foram importantes na minha vida, desde a minha infância. Ele citou os meus tios, citou as minhas irmãs, citou, e foi citando, né? Os meus primos. O Beto está aí de prova, né, Beto? A gente se dava super bem, se dá super bem até hoje. Aí ele foi, e eu fui às lágrimas, porque aí ele foi me lembrar da minha primeira professora amada, que foi o primeiro amor da minha vida. Eu devia ter o quê? Uns 7 anos de idade. Como que a gente se esquece fácil de agradecer, gente? É verdade. É mais fácil reclamar, mas a gente esquece o tanto que a gente recebeu. E aí, quando ele chegou no Chico Xavier, eu falei, não, aí para, né? Que é tanta bênção que eu fiquei envergonhado. E não é esse exercício que a gente tem que fazer, exercício de gratidão, para nos tirar dessa rebeldia e nos colaborar com o nosso próprio aperfeiçoamento, compreendendo a bênção que é viver na Terra e também a bênção que é exercitar a bondade. Você pode exercitar a bondade com qualquer pessoa à sua volta. Você não precisa ter um espetáculo de bondade pública. Como dizia o Chico Xavier, ninguém te pede para escalar o Everest para ser bom. Basta você exercitar, no silêncio da sua vida, pequenos atos de bondade. Um ato de ouvir o outro. Ouvir o outro, né? Um ato de bondade. Exatamente. Certa vez, ele me lembrou uma coisa importante, querida, porque a União Espírita Mineira ficava fechada até às 6 horas da tarde. Nessa época, eu era diretor, segundo secretário, nossa querida Neném Aluoto era a presidente, a fotinha dela está ali, e o nosso querido Peralva era o primeiro secretário. Mas ela só abria às 6 horas da tarde, todos os dias. Aí eu fui ao Chico Xavier e, do nada, assim, não tinha nenhuma, nem pensava nisso, e do nada o Chico virou falar assim comigo: Geraldinho, eu quero que você, voltando a Belo Horizonte, dê um recado a Neném e a Peralva. Qual que é o recado? A União Espírita Mineira fica fechada. Ela está na Rua Guarani, 315, no centro de Belo Horizonte. Fica fechada o dia inteiro. Naquele quarteirão passa muita gente sofrida. Geralmente o pessoal mais pobre da capital mineira passa ali para pegar seu ônibus, para ir na direção da rodoviária. E eles passam, eles olham lá, União Espírita Mineira. E muitas vezes eles estão com vontade de se matar. De tantos problemas que eles estão vivendo. E eles pensam assim, como eu gostaria de entrar aqui e conversar com alguém, mas a porta estava fechada.
E depois o Chico diz assim, às vezes passa um homem muito bravo com vontade de matar alguém. Mas ele olha lá, União Espírita Mineira, vê os livros de Jesus, o Evangelho de Jesus, vê os livros da doutrina espírita e pensa assim, como eu gostaria de ter um momento aqui dentro para me reorganizar espiritualmente, né? E, no entanto, a porta está fechada. Fala com ela, para ela organizar um grupo de senhoras e senhores já aposentados, não precisa nem ser psicólogo, porque era só preciso ouvir esse pessoal. Abra às 7 horas da manhã, ou às 8, ou às 9, ou às 10 horas da manhã, e esse grupo de senhoras aposentadas que já criou família, senhores também aposentados que já criaram família, vão lá e fiquem à disposição do povo. E à medida que eles forem subir as escadas, porque lá não tinha nada, no primeiro andar era só a livraria, né? Você tinha que subir a escada para entrar na União. Aí recebe fraternalmente cada irmão para ouvir deles. Não precisa falar nada, mas ouça. Né? Deixa a pessoa desabafar. Isso é maravilhoso. Né? É o tempo que você está dando para isso. Aí prossegue aqui o Espírito dizendo, sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. Então, gente, não tem outra. Se a gente quer elevação espiritual, a gente tem que estudar. Não tem fórmula mágica. Não existe poção mágica. Não existe um amuleto mágico. Isso tudo é bobagem. Não existe idolatria, uma imagem que vai te salvar, porque isso é só idolatria. O que você precisa é buscar a verdade. E conforme Jesus disse, a verdade vos libertará. Não é? Porque, do contrário, a gente fica na ignorância. E aqui, terminando já a nossa exposição, ele completa. Amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Então, nós estamos aqui na Terra para adquirir amor e sabedoria. As duas asas da evolução. Do contrário, a gente não sai da mediocridade humana. Vocês já viram um passarinho voar com uma asa só? Não. Precisa das duas. Então, não adianta só sabedoria. Às vezes a pessoa é muito culta, fala 200 línguas, tem 300 doutorados, mas não tem amor. Fica igual aquela palavra, se não me engano, é de Paulo de Tarso. Sem nada sei, eu sou o tímbalo que soa, né? Mas que não presta para nada, né? Ou o contrário, a pessoa é muito boa, é uma pessoa maravilhosa, mas ela não tem sabedoria de viver, não tem conhecimento, não tem nada a não ser um sentimentalismo. Às vezes, os pais e as mães erram muito aí, de criar os filhos na redoma do sentimentalismo, né? Numa bolha. Ai, meu filhinho, minha filhinha amada, não pode fazer nada. Aquela pessoa fica praticamente sem ação, sufocada pelo amor dos pais. Está faltando o quê? Sabedoria aos pais. A mesma coisa, relacionamento de marido e mulher e vice-versa, né? Ou nos casais também, homossexuais. Você não pode sufocar o outro. Nós temos que nos amar como nos amamos a nós mesmos, com respeito, com comunhão de ideias, né? Com caridade, com carinho. Isso é importante. Então, precisa de amor e sabedoria juntos, porque são as asas que vão nos elevar no rumo de Deus. Escalemos o plano superior, instilando pensamentos de sublimação naqueles que nos cercam.
Olha aí, a maneira pela qual nós vamos escalar essa escada de Jacó, né? Que é a escada evolutiva, que é infinita. A única maneira da gente fazer isso é provocar nos outros, aqueles que comungam conosco, que nos cercam, pensamentos de sublimação. A palavra esclarece, o exemplo arrebata. A palavra pode ser muito útil, né? Mas se eu não der o exemplo daquilo que eu falo, Aí é pior. não adianta nada. Só o exemplo arrebata. E com isso a gente encerra hoje as nossas colocações. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Geraldinho, Fala, só sobre autoconhecimento, eu venho trazendo uma passagem muito forte para mim nos últimos tempos, que é quando Jesus pergunta para o cego o que ele queria. Jesus sabia o que ele queria, mas se ele não desejasse essa mudança, não tinha o que ser feito, E ele né? fala, né? Senhor, que eu veja. Que eu vejo. Exatamente. Que não é aquela história que ele fala também? Pedi e obtereis. Ele não vem nos elevar. Ele espera que a gente peça esse caminho de evolução, de elevação, né? A mesma coisa ele fala, batei a porta e a porta se vos abrirá. A porta, ele está lá, né? Em nome de Deus, ele está nos esperando. Mas se a gente não for lá bater nessa porta, a porta vai permanecer fechada. Porque é sinal que a gente ainda não quer atravessar esse portal. Exatamente. Né? A gente quer ficar aqui no ramerrão humano. Do lado de fora. Tem mais alguma coisa nesse sentido que ele vai falar sempre, né? Esperando a nossa ação primeiro, para depois nos dar a mão, né? Está à espera do nosso pedido. Exatamente. Ele se dá e cabe a nós nos aproximarmos dele e falar o que nós necessitamos. Pedis e recebereis. Né? E o pedido mais bonito que se tem, na minha opinião, um é de Maria e outro é de Paulo de Tarso, Senhor, que queres que eu faça? Porque aí você se coloca a serviço dele. Não é? Então, gente, nós vamos agradecer a presença de todos e semana que vem a gente termina, só falta mais um pedacinho dessa mensagem para a gente terminar esse tema, tá bom? Nós vamos pedir a Mari para fazer a prece final, em nome de todos nós. Senhor Jesus, agradecemos esse momento de aprendizado, rogamos a tua bênção sobre a vida do Geraldinho, sobre a vida do João Pedro, e de todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, que essa sabedoria possa nos ajudar a melhorar a nós mesmos, ajudar a praticar dentro de nós a nossa própria humildade. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nos trabalhos, unidos em uma família. Muitas vezes não é consanguínea, mas Jesus permite que nos reencontremos neste mundo para afinizarmos, para continuarmos o trabalho que possamos ter começado em vidas anteriores, para ajudarmos uns aos outros nas nossas próprias melhorias. Que o nosso Senhor Jesus abençoe a cada um, que a luz que Ele deixou aqui sobre todos nós, a todos que passaram na tarefa, passe, possa levar consigo essa luz de cura, cura do espírito, cura das enfermidades físicas, cura das emoções, cura das enfermidades mentais e a cura do coração. Que todos levem essa luz, pensem naqueles que necessitam, que estão nos lares, nos hospitais, em lugares, às vezes, onde o recurso espiritual pouco chega, mas que através da oração e do pensamento possa ir de encontro a cada um. Que assim seja. Obrigado.